novos homens e novas mulheres na Tua presença. Estamos diante de um assunto tão delicado da Tua palavra, por isso nós suplicamos ao Senhor que nos conceda entendimento, para sermos assim amadurecidos, em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém e amém, Jesus. Hoje o nosso assunto da escola dominical, e ele se estende agora à noite, é sobre a ideologia de gênero. E é um assunto que tem sido muito falado, né, e entra em muitas pautas, principalmente quando preocupa a questão de criança, né? Quando se pensa na criança e na ideologia de gênero adentrando nas escolas, isso traz um certo tipo de preocupação, né? Então, na Escola Bíblica Dominical, hoje nós entendemos o que de fato é a ideologia de gênero. Nós vamos passar por cima do assunto aqui de forma superficial, mas eu aconselho os irmãos que não participaram da Escola Bíblica Dominical retornarem na transmissão e assistirem. É um assunto muito importante, principalmente a você que é pai, que é mãe. Antes de nós darmos início aqui também, eu quero fazer um convite para os irmãos, para terça-feira nós estarmos reunidos no culto de oração. Deixa eu te explicar uma coisa. Por que nós oramos sempre antes da pregação? E por que é aconselhável que você ore na sua casa antes de você fazer o estudo da palavra de Deus? A Bíblia é um livro composto por letras que se juntam em palavras, formam orações, são frases, tem seu contexto, tem a sua estrutura literária, às vezes em salmos, às vezes em prosa, às vezes em poesia, às vezes em livros históricos, vão mudar, mas nada disso faz com que eu e você tenhamos a sensação de pertencimento de que é palavra de Deus, se não for uma ação sobrenatural do Espírito Santo. Se você procurar um professor de língua portuguesa e der a ele um texto bíblico para ele fazer a interpretação, ele vai ser muito bem sucedido. Porque ele sabe interpretar as palavras, ele sabe interpretar as intenções, ele vai se dedicar em conseguir extrair o conteúdo máximo daquele texto. Mas pode ser que ao final de toda essa interpretação, aquilo não mude a vida dele. Porque não é o mero ato de ler, não é a minha e a sua capacidade de leitura e eloquência em palavras que nos tornam espirituais. É a ação do Espírito Santo. Então, terça-feira nós estamos reunidos para orar ao Senhor. Na terça-feira você vai ter um momento para você adorar o Senhor com os louvores, uma palavra preparada para alimentar o seu coração, a sua alma, de encontro à sua necessidade de brinde. Você ainda ganha um intercessor para te acompanhar durante a semana. Alguém que vai abraçar a sua vida e a sua família como intercessor fiel da sua casa. Isso é um presente que você ganha na terça-feira. Então não deixe de vir, reserve um tempo na sua agenda. Lembre-se que nós não conseguiremos êxito em nada se não for a oração. A palavra de Deus sem oração é meramente um livro. Agora, mediante a oração, ela se torna caráter de Deus revelado para nós, que transforma a nossa vida. Amém, irmãos? Então, tá bom. O nosso assunto é sobre ideologia de gênero, né? Então, vamos entender primeiro a definição e a aplicação do que é ideologia de gênero. Já há algum tempo, nós temos visto questões como o aborto, por exemplo, serem tratadas fora da esfera moral. Eu acho muito curioso, por exemplo, quando eu vejo tantos esforços sendo aplicados para encontrar qualquer vestígio de vida em outro planeta. Então, se você encontra um vírus, uma bactéria em outro planeta, você encontrou sinal de vida em outro lugar. Agora, quando nós falamos do nosso país, um feto pode ser retirado como se não fosse vida. Eu acho muito estranha essa definição de vida. Mas essa estranha definição de vida é para nós e não no senso geral, porque o aborto foi retirado da esfera moral. Ele já não é mais discutido no âmbito do que é certo e o que é errado na preservação da vida mediante os preceitos de Deus. O aborto foi colocado numa esfera social, onde se preocupa mais com o desenvolvimento social, com como que aquela vida que não foi projetada vai crescer, vai se desenvolver. Então, o aborto é encaixado na esfera social e na esfera sanitária, com a desculpa de se evitar que os abortos sejam feitos de maneira clandestina, trazer uma forma de que ele seja feito legalizado, para não gerar mais despesas. Nós sabemos que tudo isso é uma distorção de um discurso que não acontece assim de maneira verdadeira. Por isso que ele ainda não avançou tanto quanto gostaria. A ideologia de gênero segue no mesmo caminho. A ideologia de gênero basicamente diz que o gênero, aos poucos, também tem se abandonado a expressão sexo, para definir masculino e feminino. Então, uma pessoa não é mais identificada pelo seu sexo, ela é identificada pelo seu gênero, ou seja, a forma como ela se identifica. Então, um homem, ele nasce homem com a genitália do sexo masculino, mas, por algum motivo, ele se identifica como uma mulher, e esse gênero que ele se identifica é predominantemente respeitado, e o seu gênero, o seu sexo biológico é desprezado. Então, a forma como uma pessoa nasce
ela não é mais levada em consideração. E quando a gente diz que o sexo com que a pessoa nasce não é levado em consideração, e sim a forma como ela se identifica, é o mesmo processo do aborto. O aborto foi transferido da esfera moral para a esfera social. Quando a gente pega a ideologia de gênero, o sexo dos seres humanos, ele é transferido de uma esfera biológica e moral e passa-se para uma esfera social, onde a construção social é o que vai indicar se uma pessoa é homem, se uma pessoa é mulher, se um indivíduo é do gênero masculino, do gênero feminino, ou se não tem gênero nenhum. E aí entram as diversas opções. Você vai ter o homem que nasce com a genitália masculina, mas que orienta-se no sexo feminino, ele identifica-se como mulher e ele tem interesse por mulher, mas você vai ter aquele que nasce com a genitália masculina, mas identifica-se como gostando de outros homens. Então, são várias as possibilidades. Tem uns que não se identificam em nenhum nem outro, classificam-se nem como homem nem como mulher, não estão em nenhum dos dois quadros. E tudo isso é uma negligência do aspecto biológico com o qual o ser humano é gerado. Tem algumas coisas aqui que eu anotei para a gente poder ir refletindo, né? A primeira coisa é que você vai encontrar em todo o decorrer da Bíblia a correção contra a sexualidade saudável. Dentre os 3 assuntos que são mais trabalhados no Novo Testamento, você tem as heresias, são os falsos ensinamentos, sejam eles intencionais ou não, que se você não tiver conhecimento bíblico muito bem intencionado, você pode criar uma heresia dentro da sua casa. Tem o correto uso e relacionamento com o dinheiro, que não é se abster do dinheiro, nem se afastar dele, mas existe uma forma saudável de nós nos relacionarmos com ele, haja vista a forma como os apóstolos faziam. As pessoas vendiam suas propriedades, traziam dinheiro e colocavam aos pés dos apóstolos. O problema é quando o dinheiro sai dos pés, como um servo deve estar, e entra no nosso coração e domina a nossa vida. E o último assunto que o Novo Testamento trata muito é a questão da sexualidade, a forma como ela deve ser exercida, a forma como ela deve ser vivenciada. Basicamente, a sexualidade bíblica é exercida dentro de um casamento heterossexual, um homem e uma mulher, monogâmico, ou seja, só esse homem para apenas essa mulher, e indissolúvel, porque o vínculo do casamento ele não é meramente uma aliança formada entre os homens. Deus passa a ver os indivíduos como uma só carne. Amém, irmãos? Então, você vai encontrar em todo o decorrer da Bíblia advertências com relação à correta prática da sexualidade. Em específico, Paulo vai tratar isso de várias formas. E talvez, pode parecer para mim e para você, que a ideologia de gênero, ou seja, a forma da pessoa identificar-se com um sexo diferente do seu nascimento é nova, mas ela não é. Quando você olha para Paulo corrigindo a igreja, seja de Roma, seja de Corinto, seja da região de Colosso, quando você vê Paulo corrigindo as igrejas, você observa que esse padrão de comportamento, de querer viver ou de ter uma vida respaldada em um comportamento que não corresponde ao seu sexo biológico é muito antigo. Haja vista que o Antigo Testamento também faz correções com relação a isso. Então, você vai encontrar Paulo corrigindo as igrejas com relação a essa distorção, que é uma distorção moral, e você vai ver também o Antigo Testamento, principalmente no livro das Leis, trazendo advertências sérias ao homem que se inflama na sua carne com outro homem, e, obviamente, mulher também que se inflama nas suas paixões com outras mulheres. Quando Jesus diz que ele não veio para abolir a lei, mas para cumprir, a gente tem que deixar uma coisa muito clara. Jesus não veio para abolir, mas cumprir. O que quer dizer que a lei deixou de existir? Não. Quer dizer que a lei foi cumprida nele. Mas qual lei que foi cumprida em Cristo? A lei dos sacrifícios. Porque Cristo foi o sacrifício verdadeiro, o perfeito, o suficiente para satisfazer os nossos pecados e pagar o preço das nossas iniquidades. Agora, existe uma lei que não foi abolida em Cristo. E existe uma lei que não parou em João Batista. Porque Jesus fala que a Bíblia diz que a lei e os profetas foram até João, e sendo esse o João Batista. Mas a lei moral não. Essa lei moral ela transcende todo o texto bíblico de Gênesis e Apocalipse. E é ela que está pautada no Novo Testamento quando existem ali correções ao uso da sexualidade e a manifestação da sexualidade de maneira correta. Então, ideologia de gênero nada mais é do que você perceber que você tem a liberdade de se identificar de forma diferente daquela que você nasceu. Você nasceu homem, de acordo com a ideologia de gênero, você pode se identificar como uma mulher, ou você pode se identificar não sendo nem homem nem mulher. Isso ficou claro para todo mundo? Amém, irmãos? Então tá bom. Isso basicamente é a ideologia de gênero. Aí, como eu disse, isso não é algo novo, não é algo atual, né? Essa transição que aconteceu com o aborto
da esfera moral para a esfera social, essa é um pouco mais recente. Mas a sexualidade sendo transferida do âmbito moral para o âmbito social, ou seja, o que importa é o ser, sentir-se bem, isso é muito antigo. Existe um movimento histórico que marca muito isso, que é o renascentismo. Foi visto hoje na escola dominical, mas se os irmãos quiserem procurar depois, onde basicamente a sexualidade ela deixa de ser vinculada ao sexo inato do nascimento. É nesse momento da história que isso começa a acontecer. Existe uma coisa que reina nos nossos dias, ainda que não de maneira clara, que é o antropocentrismo. Ou seja, o homem é colocado no centro de todas as coisas. E você consegue perceber isso muito fácil nos discursos de autoajuda, ou quando alguém diz que o importante é você se sentir bem, que o importante é você estar confortável, que o importante é você estar feliz. Mas eu não consigo identificar isso quando eu olho para o Evangelho. Porque o Evangelho grita para nós todos os dias que nós não somos o que deveríamos ser. Por isso, nós somos pecadores em meio ao pecado que batalham eternamente para nós, a nossa eternidade aqui, enquanto nós vivermos, pela purificação dos nossos pecados e pela libertação de quem nós somos. Mas, de maneira geral, e isso é lá de trás, do século XIV até o século XVI, vem tendo essa mudança. Então, o sexo não é uma coisa nova, que o sexo não é aquilo que você nasce, e sim a forma como você se entende. Lembrando os irmãos que eu estou apenas explicando o que é, porque não é isso que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz é que o nosso sexo condiz, a forma como nós nos comportamos deve ser condizente com a forma que nós nascemos. Conselho de Davi para o seu filho: meu filho, eu estou seguindo o curso natural da vida, que é a morte, seja homem. Então, o que a Bíblia espera, o padrão de comportamento esperado para aquele indivíduo que nasce no sexo masculino é que ele verdadeiramente se comporte como um homem, ou seja, que ele se perceba como um homem. E para a mulher a mesma coisa. Para você ter mais uma noção de como que isso não é antigo, toda escola, seja ela pública ou particular, ela segue um plano nacional curricular. Ela tem ali as matérias que todas as crianças são obrigadas a estudar durante aquele ano. Tanto a escola pública quanto a escola particular. Tem o plano básico. Geralmente, na escola particular, eles conseguem avançar um pouco mais pelo compromisso, frequência e tal, mas tem um plano nacional ali. A primeira vez que a ideologia de gênero aparece no Plano Nacional Curricular, no PNE, dado pelo Ministério da Educação e Cultura do Brasil, foi em 1993. Está completando 30 anos que aparece pela primeira vez a intenção de trazer ideologia de gênero para dentro das escolas. Só que lá atrás ainda não apareceu com o nome ideologia de gênero, mas apareceu com uma preocupação de que as crianças pudessem começar a entender, e isso também é uma mudança curiosa, não se dizem mais meninos e meninas, se dizem crianças, porque é uma forma neutra de se relacionar com elas. Que as crianças precisavam ter uma liberdade de entender que elas não precisavam ser de fato, ou que elas não estavam presas àquilo que ensinavam para elas ou que elas ouviam em casa, que elas tinham a liberdade de ter gostos diferentes daqueles que elas estavam acostumadas. Isso não é novo, isso é desde 1993, olhando para o nosso país. Agora, se você olha para a história da humanidade, você vai ver que isso aconteceu em vários momentos da história da igreja. Moisés corrige, os reis corrigem, Paulo corrige, os apóstolos corrigem, os pastores continuam corrigindo, a igreja continua lutando, porque é uma coisa que, de maneira recorrente, volta na história da humanidade. Por exemplo, uma das expressões que mais aparece, ou que mais ganha força, é a ideia de justificar que um indivíduo pode ter nascido num corpo errado. Meu querido, você sabe qual que é o maior problema da expressão nascer num corpo errado? É que ela presume que, se você nasceu num corpo errado, houve um erro e uma falha durante o seu ato de criação, que não é humano. Durante a sua criação houve um erro. E se nós adotarmos que existem indivíduos e aceitarmos que existem indivíduos que nascem em corpos errados, se nós colocarmos um aspecto da palavra de Deus em dúvida, todo o restante também perde a sua eficácia. Então, a palavra de Deus, de maneira geral, em sua completude, é perfeita, fiel e verdadeira. E quando se trata da sexualidade, não é diferente. Então, essa expressão nascer num corpo errado, ela tenta justificar essa ideia. Não é que Deus errou, é que eu nasci num corpo errado, eu não me identifico. Não, ninguém nasce num corpo errado. O Senhor não projeta corpos errados. O Senhor não projeta mentes erradas. O Senhor não falha no seu ato perfeito de criação, porque a criação é dele. O que acontece é que nós, por termos um coração corrupto e enganoso, nos inclinamos à natureza do nosso coração. E, ao fazermos isso, nós cedemos aos nossos desejos, e, ao cedermos aos nossos desejos, vivemos uma sexualidade deturpada, distorcida e depravada. Amém, irmãos?
existem algumas tentativas, né? O que acontece? Então, o indivíduo que se identifica com o sexo do seu nascimento, ou seja, nasceu homem e se identifica como homem, é uma coisa. Agora, a pessoa que tem uma dissociação, ou seja, ela nasce homem, mas se identifica como mulher, existem cada vez mais meios, mecanismos e modelos dessa pessoa tentar corrigir o corpo, ao invés de corrigir a alma. De acordo com a palavra de Deus, nós precisamos o tempo inteiro adequar a nossa alma, que é o nosso coração, a nossa mente, àquilo que nós vemos. Então, se eu me vejo como homem, se eu sou um homem, nasci homem, a minha mente precisa estar adequada a isso. É fácil? Nem para todos, porque cada um tem as suas lutas e as suas dificuldades. Agora, a nossa natureza humana precisa estar submetida ao poder de Cristo, para que Ele, operando em nós, limpe a nossa visão e nos auxilie a vê-lo. Não dizendo que isso vai ser fácil, que cada um tem as suas lutas. Dentre as formas mais comuns, a gente tem as intervenções com alterações hormonais, e aí você tem, no caso, a moça que começa a tomar hormônio masculino para que tenha o crescimento de pelos, os pelos engrossem, a voz mude, a estrutura física também acompanha essa mudança. Eu até brinquei da última vez que nós estivemos juntos no domingo passado, que existem algumas moças que às vezes fazem uso de hormônio para ganhar músculo, que se a gente colocar ela no meio dos gideões ali, ela dá um banho nos gideões com a voz muito mais grossa e muito mais definida, como diz o Cleito, sem precisar comer chuchu, porque essas alterações elas acontecem. Então, a primeira delas e a mais comum é a intervenção feita pela aplicação de hormônios. Tem também as intervenções cirúrgicas, onde cada vez mais as próteses avançam, então a mulher consegue deixar o corpo cada vez mais aproximado da estrutura de um corpo físico masculino, e o homem consegue se aproximar da estrutura de um corpo feminino. Ele vai moldar, através de procedimento cirúrgico, aquilo que ele não consegue através de hormônio, e vai cada vez mais buscar, de maneira incansável, estar próximo daquilo que a mente dele projeta como certo, que é um curso contrário ao que Deus espera de nós. O que Deus espera de nós é que venhamos buscar cada vez mais estarmos em concordância com aquilo que Ele fez, e não com aquilo que está dentro da nossa mente. Tem as alterações comportamentais, que aí são mudanças de padrão de comportamento, onde a moça começa a buscar ter comportamentos, atitudes, trejeitos mais típicos do homem, e o homem também tenta fazer a mesma coisa. As vestes, né, que é padrão, o homem passa a vestir-se como mulher, a mulher vestir-se como homem, e todas essas coisas se respaldam em cima da expressão que Deus errou ao criar aquele indivíduo. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender existem pessoas que lutarão até o último dia das suas vidas contra instintos homoafetivos, e não há problema algum nisso, porque existem homens que lutarão até o último dia contra desejos de promiscuidade, de adultério, de prostituição. Existem homens e mulheres que lutarão até os últimos dias contra a pornografia. Existem homens e mulheres que lutarão até os últimos dias contra qualquer tipo de prática sexual que não seja aquela dentro do casamento. A fornicação, a masturbação, a prostituição, seja ela qual for. Cada um tem as suas lutas e não tem problema nenhum. Ninguém é menor ou ninguém é pior dentro do reino de Deus porque tem uma luta específica. O problema é quando nós renunciamos a essa luta e vivemos o declínio do nosso coração. Claro para todo mundo? Então, Deus não erra ao criar indivíduo algum. Alguns vão ter lutas mais aparentes. Todo mundo tem que lutar diante do Evangelho, irmãos. É difícil para todo mundo. Ontem me perguntaram assim, um colega me perguntou assim, aonde é que é mais fácil você ser crente? Aí ele falou assim, ele falou e ele me respondeu, eu acho que o lugar mais fácil para ser crente é dentro da igreja. Eu falei, discordo de você, porque eu sei que o seu coração dentro da igreja pode estar ouvindo os louvores e olhando para a irmã que está no banco da frente e cobiçando ela. Ele falou assim, não, mas lá dentro tem uma atmosfera completamente diferente. Mentira. Ah, mas lá dentro dá para a gente viver de aparências. Mentira. Porque o contato de igreja é contínuo. O comportamento não mente. Você pode dizer para mim que está bem, mas o seu comportamento vai te entregar uma hora ou outra. Você pode demonstrar ser confiável, mas o seu comportamento vai te trair uma hora ou outra, porque nós somos incapazes de ter uma vigilância 100% sobre o nosso comportamento. Então não existe lugar fácil para ser crente. É difícil em todo lugar. Aqui dentro você vai ter que lutar contra as vontades do seu coração, de dar uma má resposta quando te afligirem, de falar um desaforo quando alguém não for amigável com você, exatamente como é no trânsito, exatamente como é no trabalho, exatamente como é dentro da sua casa. Não existe lugar fácil. E não existe luta fácil.
Alguns vão lutar contra a fofoca, outros contra a imoralidade sexual, outros vão ter uma dificuldade gigantesca de lidar com o dinheiro, outros vão ter uma dificuldade gigantesca de ter estabilidade na vida espiritual, ora hoje, não ora amanhã, ora depois, não ora... Cada um vai ter sua luta, irmão. Não tem menor ou maior, mais fácil ou mais difícil, e alguns lutarão contra instintos homossexuais. E é assim, não tem problema nenhum nisso. Claro para todo mundo? Então, é possível que um crente tenha impulsos ou instintos homoafetivos? Sim. O que não pode, ele sendo crente, é se entregar a isso. Que aí, se ele se entrega, ele passa a não ser mais um crente que luta contra seus impulsos. Da mesma forma, é possível que haja um crente que lute constantemente contra outros impulsos em outras áreas. Amém, irmãos? Então, tá bom. Vamos ver uma das coisas que tornam difíceis a compreensão de que nós devemos manifestar um comportamento que seja correspondente ao sexo do nosso nascimento. A primeira delas é que existem crianças que, desde muito cedo, manifestam um comportamento diferente do sexo adquirido ao nascimento. Então, o menino, nasceu menino, mas ele tem comportamentos que são tipicamente femininos. Eu acredito que você já deve ter visto casos assim, ou deve ter ouvido casos assim. E aí, a expressão é, não, essa criança já nasceu desse jeito. Ela, desde a infância, sempre foi assim. Deixa eu te explicar uma coisa. A nossa orientação sexual, ela é construída. Como assim construída? Eu expliquei isso na escola dominical. Se você puxar na memória qual foi o momento que você decidiu ser homem, você não vai lembrar. Mas você vai saber que desde algum momento da sua infância você teve interesse pelo sexo oposto. E isso não foi uma coisa que você decidiu, veio dentro de você, porque você foi construído. Os referenciais de pai e mãe que você teve, as experiências que você teve na sua vida, os traumas que você sofreu, os abusos que porventura você tenha sofrido, todas essas coisas construíram a sua orientação sexual de hoje. Porque você não nasceu como você é hoje. Você foi sendo formado, você foi sendo construído ao passar o tempo. Ah, pastor, mas então a ideologia de gênero está certa, porque ela diz que o gênero é uma construção social. Não. O que a ideologia de gênero diz é que o sexo é uma construção social e que está tudo bem. E não está tudo bem. Porque se a sua identidade de gênero, se o seu sexo está diferente daquele que você nasceu, a sua mente precisa estar alinhada com a palavra de Deus. E não está tudo bem. Não está tudo bem vivenciar o gênero da forma que você acha que é certo. Embora a nossa sexualidade seja, sim, construída. Conseguiu perceber? Eu sei que é confuso, então eu vou explicar de novo. O homem e a mulher se entendem como homem e mulher porque foram construídos assim. Agora, isso não muda a informação bíblica que nós precisamos estar alinhados com o nosso sexo do nascimento. Então, se você é homem e a sua identidade de gênero foi construída como homem, louvado seja Deus pela sua vida, pela vida da sua família e por tudo que aconteceu. Se algo não aconteceu dessa forma e você foi construído se entendendo como um ser diferente daquele que nasceu, é necessário que a sua alma, que a sua mente esteja alinhada com aquilo que Deus fez, que é o sexo do seu nascimento. Não muda nada. Porém, a sexualidade é construída. Então, é possível, sim, que existam crianças que manifestem comportamentos diferentes daqueles do sexo com o qual nasceu. O que não quer dizer que Deus errou. O que não quer dizer que o sexo bíblico tenha falhado, que no caso a identidade de sexo do homem como homem tenha falhado de forma alguma. A única coisa que aconteceu é que a forma como aquela sexualidade foi construída nada mais denuncia do que a fragilidade do coração humano, que é propensa ao erro e propensa à falha. Claro para todo mundo? A segunda coisa é que o padrão bíblico é se casar e ter filhos num relacionamento heterossexual, monogâmico e indissolúvel. Está certo? Está certo. É o único caminho? Não. Porque senão, pensa uma situação aqui. Um homem que luta contra a homossexualidade. Ele tem impulsos homossexuais, mas ele entende, Jesus já lavou a mente dele, já lavou o coração dele. Ele entende que ele não pode sucumbir a esses instintos. Então, ele vem para a igreja e aí, por um dado momento, apresentam para ele que a única forma saudável de ter uma vida com Cristo é ter um casamento e ter filhos dentro desse casamento. Isso é um erro e é uma heresia que, às vezes, é replicada pela falta de conhecimento, porque não foi isso que Jesus falou. Sem sombra de dúvidas, a família é um projeto de Deus para que no meio da sociedade ela cresça com homens e mulheres valorosos para que o evangelho alcance extremidades. Então a igreja precisa crescer através dos filhos também. Mas essa não é a única forma. Olha só o que Jesus fala no evangelho de Mateus capítulo 9, do verso 9 ao 12. Só para contextualizar os irmãos,
O capítulo 9, Jesus foi indagado por alguns mestres da lei sobre o casamento e o divórcio. E aí eles questionam a questão de como é que é o divórcio, se Moisés já tinha liberado, se estava mesmo livre, se podia liberar de qualquer forma, divorciar de qualquer forma. E nessa época os divórcios aconteciam por maneiras banais. Então o homem casou com a moça, não gostou do arroz dela, ou não gostou do jeito dela limpar a casa, ele simplesmente despedia ela para casa. E não é isso, casamento não é isso. E divórcio também não pode ser uma coisa feita de qualquer maneira. Então Jesus explica, depois de explicar para eles que o divórcio só poderia acontecer respeitando o limite do adultério, ou seja, a única coisa que respaldava um divórcio era o adultério, isso quando esse adultério não fosse perdoado, a gente precisa lembrar disso, que até para que você mantenha o vínculo do casamento, o adultério precisa ser considerado no perdão. Se não há possibilidade de perdoar essa situação, ela é a única que justifica um divórcio diante do cristianismo. De maneira, todo o resto, o casamento é indissolúvel. A única que justifica é o limite do divórcio. Aí, depois de Jesus ter dado toda essa explicação, olha só o que acontece. O versículo 9 vai ser um pouco redundante pelo que eu falei. Eu digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra, estará cometendo adultério. Os discípulos lhe disseram, se essa é a situação entre o homem e sua mulher, é melhor não casar. Jesus respondeu, nem todos têm condições de aceitar essa palavra, somente aqueles a quem isso é dado. O que aconteceu? Jesus deu uma palavra muito dura e muito transparente para eles sobre casamento. O negócio é o seguinte, casamento não é um vínculo qualquer. Casamento é um vínculo até o fim da sua vida, é um relacionamento monogâmico, é 1 para 1, heterossexual indissolúvel. É você com a sua esposa e acabou. E nada os separará. O limite para que isso possa acontecer, essa separação, é o adultério de uma das partes, caso ele não seja perdoado. Aí os discípulos e os mestres da lei, que estavam acostumados a largar a mulher porque ela não cozinhava muito bem, ou porque ela não cuidava muito bem da casa, ou porque ela não tinha algumas habilidades que eles gostassem, eles falaram assim, ih, Jesus, então é melhor nem casar. Se for para viver desse jeito, é melhor nem casar. Jesus falou, agora vocês entenderam. É isso aí mesmo. Só que nem todo mundo tem condição para isso. Então, quem são esses que têm condição de passar uma vida inteira sem se casar? Ele explica no versículo 12. Alguns são eunucos porque nasceram assim. E aí, a interpretação da palavra eunuco, ela tem dois sentidos. A primeira é aquela pessoa que não tem a genitália, que remove ela de alguma forma, ou faz uma cirurgia e deixa de ter. Ele é um eunuco. Agora, existe um outro tipo de eunuco, que é aquele que, desde o seu nascimento, não manifesta interesse por ter uma companheira. Ele nunca quis namorar, nunca quis casar, mas não é porque ele é homossexual, ou porque ele tem instintos homoafetivos. Não, ele nunca teve interesse. Essas pessoas, geralmente, são profissionais excepcionais. Mergulham no trabalho, mergulham nos estudos, e a vida social, a vida emocional e conjugal fica em segundo plano. Se você pegar um adolescente, um jovem, que é eunuco por nascimento, ou seja, ele não tem essa intenção, e você dizer que ele tem que casar, ele vai ter um casamento infeliz. E pode ser que o seu filho ou a sua filha seja um eunuco. Então você precisa conversar muito bem com ele, e explicar muito bem para ele que casamento não é para todo mundo. Casamento não é só para satisfazer necessidades carnais. Casamento não é só para ter alguém para conversar, porque para isso tem a igreja aí, cheia de irmãos para você conversar. Casamento é muito mais sério. Então, Jesus está falando, existem alguns que são eunucos por nascimento. Ou seja, são pessoas que não vão ter interesse de casar com outra pessoa. Aí ele continua, outros foram feitos assim pelos homens. Alguns prisioneiros de guerra passavam por esse processo de emasculação. Eles tinham a genitália cortada. Né? Alguns foram feitos assim por outros homens. Outros ainda se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Ou seja, esse negócio de casar é muito complicado. Por quê? Depois que você casa, você já não pensa mais por um. A financeira, o ministério, tudo é pensado por dois. E não, eu quero dedicar minha vida só ao ministério, então eu não quero ter uma companheira. Jesus está falando, existem alguns que são eunucos por causa do reino dos céus. Agora, se você pensar o caso de um homem que luta contra a homossexualidade, ele não é obrigado a casar com uma mulher, porque ele pode entrar num casamento completamente desastroso. Jesus já explicou isso. Você pode estar entrando numa barca furada, achando que está fazendo certo. Mas a minha intenção era a melhor possível, era ter uma família feliz. De boas intenções, o inferno está cheio. Então, o que Jesus está explicando é que existe possibilidade de pessoas que não sentem interesse pelo sexo oposto terem uma vida plena nele, satisfazendo as suas emoções nele e sendo alimentados e supridos por ele, contanto que dedique-se ao reino dos céus. Claro para todo mundo. O homossexual não está afadado a chegar na igreja e ter que casar com uma mulher.
Agora, ele precisa, assim como todos nós precisamos entender, qual é o correto uso e manifestação da nossa sexualidade e do sexo, que é correspondente ao nosso nascimento. É isso que Jesus está explicando. Ficou claro para todo mundo? Amém, irmãos? Uma observação só é que no versículo 11 do capítulo 9 de Mateus, quando Jesus fala, nem todos têm condições de aceitar essa palavra, mas só aqueles a quem isso é dado. Paulo faz um eco disso. Paulo fala exatamente a mesma coisa com outras palavras em 1 Coríntios capítulo 7, do verso 25 ao verso 40. Ele diz basicamente que quem dera se todo mundo fosse como ele e vivesse em um ministério de maneira só. Porém, ele sabe que isso não é para todo mundo, porque as pessoas têm necessidade de ter um parceiro, de ter uma parceira. Então, que se casem para que vivam a relação sexual e a sexualidade como Deus projetou. Heterossexual, monogâmica, indissolúvel. Amém? Então, tá bom. Agora a gente entra no texto básico da nossa Escola Bíblica Dominical. Se você puder comigo abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 1, do verso 22 ao 31. Eu vou ler fazendo algumas considerações. Romanos capítulo 1, do verso 22 ao verso 31. A palavra de Deus começa dizendo assim, nesse trecho. Dizendo-se sábio, tornaram-se loucos. Trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como pássaros, quadrúpedes e répteis. Versículo 22 diz, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Existe um problema social. Que problema social é esse? Homens que não se identificam como homens, mulheres que não se identificam como mulheres. Como é que a sabedoria secular do mundo resolve esse problema? Através da ideologia de gênero. A partir de agora, o homem não precisa se identificar como homem, ele pode se identificar como mulher, e a mulher não precisa se identificar como mulher, ela pode se identificar como homem. Ou, se eles quiserem, eles não precisam se identificar nem como homem, nem como mulher. Qual que é o problema disso? Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Por quê? Trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal. Abandonaram aquilo que é o preceito natural de Deus implantado no nosso coração e na nossa parte física externa que o Senhor nos deu para identificar o nosso sexo por aquilo que é sabedoria diante dos olhos do mundo. Porém, a sabedoria secular e mundana é loucura diante de Deus. Verso 24. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Pastor, mas por que Deus não para a ideologia de gênero? Por que Deus não intervém no Senado? Por que Ele não tira a ideologia de gênero das pautas escolares e da discussão das pautas escolares? Por que Deus não faz isso? Versículo 24. Por isso, por dizerem-se sábios, tornando-se louco, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração. Meu querido, você que está aqui hoje, aceitou Jesus como Senhor, o único e suficiente Salvador da sua alma, você foi resgatado de um carro que está desgovernado até hoje. O mundo não vai parar e não vai desacelerar, porque o mundo foi entregue com as suas próprias paixões. E existem pessoas que dentro da igreja podem ser entregues às suas próprias paixões caso não renunciem o pecado em verdadeira adoração e conversão. Mas, está dizendo, o mundo foi entregue às suas paixões. Ele vai acelerar cada vez mais para se sentir satisfeito, porque ele pode fazer isso, porque Deus o entregou a fazer isso. Então, não é você orar para que Deus remova essa pauta do currículo escolar, mas é você olhar para dentro da sua casa e abraçar responsavelmente aqueles que são seus, que a Bíblia vai chamar de domésticos na fé, e dar a eles um bom testemunho do que é ser um homem, o que é ser uma mulher de Deus, de passar a ele valores imutáveis, perfeitos, que vêm de Deus, ensiná-lo na verdade bíblica para que ele não se perca. Agora, pedir que Deus impeça o avanço do mundo? Não, porque o próprio Deus tirou o freio do mundo, entregou-o às suas próprias paixões, exatamente como eu e você éramos antes da conversão. Nós vivíamos para aquilo que nos satisfazia. O nosso coração ainda hoje tenta se inclinar para aquilo que o agrada, mas o convite do Evangelho e a advertência do Evangelho é: tornando-se sábios, tornaram-se loucos. Deus soltou o freio do mundo. 25. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, adoraram e serviram as coisas e seres criados no lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. O mundo, por si só, adora suas próprias vontades. Resolve os seus problemas numa sabedoria que diante de Deus é loucura. Corrige os seus erros de uma forma que para Deus é abominação. Entristece a natureza do Espírito de Deus sobre as nossas vidas. Versículo 26. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres
Trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixões uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Paulo está dizendo, as mulheres abandonaram o uso natural da sexualidade, que é mulher com homem. Os homens abandonaram o uso natural da sexualidade, que é homem com mulher. Os dois se entregaram a atos vergonhosos e receberam um castigo em si mesmo. Já receberam um castigo em si mesmo. Qual castigo é esse que já receberam ainda em vida? É o abandono de Deus. Você está entregue às suas próprias paixões. Você está entregue a quem você quer ser. É isso que você quer viver? O Evangelho diz isso. Eu te convido a isso. Eu sei que não é fácil. Por isso eu digo que ore para que você venha a mim com os seus fardos, oprimidos e cansados, para que eu te dê alívio. Você não está sozinho. Ainda que ande pelo vale da sombra da morte, eu estou com você. Eu sou o seu juiz, eu sou o seu advogado, eu sou o seu médico. Eu sou aquele que te ampara, eu sou aquele que cuida de você. Eu sou aquele que com braço forte te conduz a passos verdejantes. Antes e no meio das tribulações ele nos livra. Mas você quer viver a sua sexualidade de forma que te agrade? Então eu te entrego a você mesmo. E recebem em si, em vida, o castigo dos seus próprios comportamentos. Quero lembrar os irmãos que isso aqui não é só com relação à homossexualidade. Se o Senhor já tem há muito tempo te convidado a ter um comportamento mais humilde, a ter um coração quebrantado, a ser uma pessoa distante da fofoca, a ser uma pessoa distante dos calotes que você gostava de praticar, a ser uma pessoa que não calunia mais. Se o Senhor tem te convidado há muito tempo, esteja atento, porque num determinado momento Ele para de te convidar. E Ele te entrega à vontade do seu coração. E você recebe em vida o castigo daquilo que você faz. Amém, irmãos? Versículo 28. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovada ou reprovável para praticarem o que não deviam. Então, além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável. Você sabe o que é uma disposição mental reprovável? É aquela mente que está na sua frente, você fala do evangelho para ela, mas ela está fechada. É como se as suas palavras batessem ali e caíssem no chão. Em outros textos vai aparecer uma mente cauterizada, porque Deus entregou aquela mente de maneira tal a uma disposição reprovável, de forma que tudo o que aquela pessoa consiga pensar é previamente reprovado pelo Senhor. A pessoa está tão submersa sobre o pecado que a natureza dela não consegue encontrar mais o brilho da salvação. O mergulho no pecado foi tão profundo que tudo o que ela pensa ou vê é previamente reprovado pelo Evangelho. Versículo 29. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. São cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família e implacáveis. Meu querido, a ideologia de gênero talvez para você seja um termo novo, mas ela sempre foi presente na história da humanidade e ela sempre foi mal vista pelo Senhor. Então, se talvez você não se identifica com o sexo do seu nascimento, se você é homem e sente inclinação ou amor por outros homens, entenda que você tem a possibilidade de, em Cristo, ter uma vida saudável e exercer a sua espiritualidade de maneira plena pelo Senhor, renunciando às suas paixões, exatamente como quem está do seu lado. Não é mais difícil para você, não é mais fácil para os outros, é cada um com as suas lutas. E a Bíblia diz assim, não pensem que as cargas que estão sobre vocês são únicas a vocês, porque elas afligem a todos os cristãos espalhados pela face da terra. Bom, o Senhor já deixou para nós os preceitos, aquilo que Ele espera como nós venhamos viver, mas o Senhor também já nos advertiu que o mundo foi entregue aos seus próprios deleites, às suas próprias paixões. Então cabe a nós uma reflexão profunda e sincera de como é que nós temos vivido, como é que tem sido o nosso comportamento, porque o maior de todos os problemas por trás da ideologia de gênero não é o homem querer se sentir ou sentir-se como mulher, ou a mulher sentir-se como homem. O maior problema é que ela atende uma inclinação natural do coração. E nós tendenciosamente atendemos às inclinações naturais do nosso coração. Seja sincero com você mesmo. Ao dobrar os seus joelhos para orar, fale com o Senhor e seja sincero com Ele. Aonde é que você tem atendido as necessidades do seu coração? E aonde que nós temos negligenciado o chamado do Senhor para atender aquilo que nós gostamos?
Talvez nós concordamos com discursos que são completamente contrários à palavra de Deus, mas o fazemos apenas porque atende o desejo do nosso coração de estar bem com quem está conosco. Não é assim que funciona. Amém, irmãos? Tiro algumas conclusões para que você possa refletir, lembrando os irmãos de lerem, né? Romanos capítulo 1, do verso 22 ao 31 em casa. A primeira conclusão é que o padrão bíblico de sexualidade se realiza dentro do casamento. Não existe forma permitida pela palavra de Deus de satisfação sexual para ninguém fora do casamento, sendo ele monogâmico, heterossexual e indissolúvel. A segunda conclusão é que ceder aos desejos do coração, seja ele qual for, é distorcer a verdade bíblica. Sejam desejos homoafetivos, sejam desejos de fazer fofoca, seja um desejo de passar a perna em alguém quando você viu a possibilidade, seja o desejo de falar mal de alguém e a língua coça e você atende esse desejo, seja qual for. Quando nós atendemos o desejo do nosso coração, nós distorcemos a verdade bíblica, independente da sua desculpa ou justificativa. Terceiro, o maior de todos os problemas, de todas essas pautas que são contrárias à lei de Deus, é que todas elas encobrem a inclinação natural do coração para o pecado, do qual nós lutamos todos os dias. Aos homens, sejam de fato homens. Meu filho, estou indo para o curso natural da vida, que é a morte. A você, seja homem. E replique esse comportamento aos demais. Que você, homem, seja minimamente um bom referencial para os seus filhos e para quem olha para você. Não digo nem seja um referencial para todos, mas para quem está do seu lado. Que você seja um referencial para quem está do seu lado, como um homem de Deus e homem. As mulheres, da mesma forma. Que vocês, mulheres, tenham a liberdade de exercer a feminilidade de vocês diante do Senhor. E que sejam referência para as meninas, para as jovens, para as filhas, para as crianças, como que de fato uma mulher deve se comportar. E a última coisa que eu deixo para os irmãos é que você jamais se esqueça. A inclinação natural do nosso coração é ao pecado, nunca à santidade. Lute contra si mesmo. Convide o Senhor todos os dias a dominar o centro do seu coração, expulsar o seu eu dessa cadeira que comanda os seus desejos, e ele se assentar ali e dominar a sua vida, para que ele conduza os nossos dias em direção à salvação das nossas almas. Amém, irmãos? Vamos colocar de pé e orar agradecendo ao Senhor. Mais uma vez eu digo para você, a palavra de Deus é um livro, composto por palavras, frases, contextos, e ele não passa disso, se o Espírito Santo não nos constranger mediante a oração. Então, terça-feira, 19h30, eu te espero.